onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Bom estarmos juntos. Mais um tempo de comunhão, mais um tempo de compartilhamento, mais um tempo à mesa do Senhor. São momentos eternos, momentos especiais, momentos ricos e enriquecedores de Deus em nós e através de nós. Muito bom estarmos juntos. Glória a Deus por mais essa tarde que a igreja se reúne, nossa pequena comunidade, para glorificar a Deus, para expressar a Ele a nossa gratidão, nosso louvor, o nosso culto, expressar a Ele a nossa vida como adoração no altar, para que Ele se agrade, para que Ele seja engrandecido, para que o nosso coração esteja conectado ao dEle e assim alinhado à sua vontade. Amém, queridos? Quero convidar você para orarmos, clamarmos e apresentarmos ao Senhor nossas vidas, nosso coração, nossa casa, esse tempo de louvor e adoração. Vamos orar juntos. Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Saber que o Senhor ouve a nossa oração, Senhor. Saber que pela graça de Jesus, Pai, nós podemos falar com o Senhor, podemos orar, podemos cantar, podemos, ó Deus, compartilhar, saber que o Senhor está presente, é a sua presença, Deus, que faz diferença, é a sua presença, Deus, que nos traz aqui a este lugar, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos dedicar ao Senhor as nossas vidas, dedicar ao Senhor esse tempo. Vem, Senhor, sobre nós, vem, Senhor, com a Tua presença, vem, Senhor, com o Teu consolo, com o Teu conforto, com a Tua paz. Vem, Senhor, aceitar o que vamos fazer aqui, Pai, e abençoar de forma especial cada coração, cada vida, cada família, Senhor, que nessa noite se reúne aqui, Pai. Nós oramos e colocamos no altar do Senhor, Pai, as nossas vidas, o nosso culto, e pedimos que o Senhor nos dê graça de ter o coração aquecido, graça de ter, Senhor, os ouvidos abertos, graça de ouvir Tua voz, graça de sentir Tua presença, Pai.
presença que nos cura, a presença que nos restaura, a presença que anima o nosso coração, ó Deus, presença que nos capacita, nos renova a esperança, traz ânimo novo diante dos desafios e das tempestades que enfrentamos. Faz isso, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, te pedimos e rogamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Te agradecemos, Senhor. Expressamos ao Senhor a nossa gratidão, Pai, o nosso louvor, o nosso reconhecimento da Tua graça, da Tua bondade, tudo que o Senhor nos tem dado, tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer, por Tua vontade boa, agradável e perfeita, pelo cuidado do Senhor, Pai, cada dia, Tua boa mão, Senhor, nos guiando, cuidando, suprindo, renovando, protegendo, Pai. Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão hoje à noite, recebe a gratidão de cada coração, recebe a gratidão, ó Deus, de cada irmão, irmã que está nessa noite, Pai, oferecendo a Ti o seu coração, o seu culto, ó Deus, o seu louvor, oferecendo, Senhor, a sua gratidão, ó Deus, como expressão de louvor e adoração, Senhor, Pai. Recebe, Senhor, e abençoa de forma especial cada lar aqui representado. Abençoa cada vida, Pai, com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder, com a Tua unção. Deus, com a libertação que só o Senhor pode dar, Pai. Liberta mesmo, Senhor, cada coração, cada vida. Quebra todas as cadeias, Pai. Quebra, Senhor, todo sofisma, toda fortaleza, tudo aquilo que está atrapalhando, toda obra maligna contra os Teus filhos, Senhor, não prevaleçam, Pai, mas que o Senhor conduza os Teus filhos em liberdade, em alegria, em paz, Senhor Jesus, pela estrada da fé, meu Pai. Que seja assim, Deus, nós Te pedimos, Pai. Leva-nos além nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Que o Senhor do alto céu estenda a sua bondosa mão sobre sua vida. Que o Senhor te conceda, especialmente nessa noite, uma bênção especial, uma bênção do céu. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Quero deixar com você também o desafio de ofertar ao Senhor. Nós não estamos ainda presencialmente, mas você pode ofertar, pode dizimar através da conta que está aí fixada, abençoar a igreja, abençoar a obra de Deus, abençoar pessoas, investir no reino de Deus. Precisamos mesmo de cooperadores, de irmãos que possam nos ajudar nessa caminhada, possam também ofertar não só a sua vida, sobretudo a sua vida, mas também dos recursos que Deus tem dado a você, e como expressão de gratidão e em resposta ao amor dele,
faça isso para a glória do Senhor. Se você não puder fazer agora, claro, anote aí os dados e faça isso nesse período, nessa semana, e adore o Senhor e alegre o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar vocês para nós pensarmos nessa tarde, noite, no texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 45 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Marcos 6, 45 a 52. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém, glória a Deus. Esse texto já começa dizendo que logo a seguir, porque ele está em continuidade à experiência da multiplicação dos pães, quando as multidões estão com Jesus e os seus discípulos no monte, e Jesus então se importa com a necessidade do povo, com a fome do povo, e não despede o povo, mas abençoa o povo com a multiplicação dos pães e dos peixes, ainda que os discípulos quisessem transferir a responsabilidade para o próprio povo, que Jesus os dispensasse, e evitando assim que tivessem a responsabilidade de cuidar, de suprir, de prover, de responder à necessidade daquela gente que estava ali há tantos dias seguindo a Jesus, tentando ouvi-lo, tentando buscar dele uma graça especial. E Jesus, então, abençoa aquele povo, manifesta o grande milagre da multiplicação dos pães, e, em continuidade, ele compele os seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem o mar até Betsaida, e eles entram no mar, começam a remar, e 6 quilômetros depois, o mar se torna revolto, o vento se torna contrário, um vento forte, e eles começam a ter dificuldade, já era noite, madrugada, e Jesus ainda não havia estado com eles, não tinha vindo estar com eles, socorrê-los e até participar dessa travessia. E então acontece o fato de que, pelas 4 horas da manhã, Jesus vem andando sobre o mar e os acolhe e os abençoa e se manifesta a eles de maneira extraordinária, andando sobre as águas. Esta experiência está aqui em continuidade à multiplicação dos pães, porque ela é bastante pedagógica. Jesus está ensinando os seus discípulos, mas mais do que ensinar os seus discípulos, Jesus está se revelando aos seus discípulos e dando a eles a graça da compreensão de não só a respeito dos seus ensinos, mas de quem ele era,
revelando a si mesmo aos seus discípulos. E algumas questões me intrigaram ao ler esse texto, e a primeira delas eu fiquei pensando, por que Jesus não foi no barco? Por que Jesus compele a expressão da ideia de que Jesus ordena, que Jesus os empurra para dentro do mar e fica só, e vai para o monte e vai orar, e provavelmente entre 6 da tarde e 4 da manhã, ele passa esse tempo longo orando sozinho na presença de Deus. E isso pode ser algo sem muita relevância para nós, num primeiro momento, mas eu entendo que a gente precisa refletir sobre isso. Jesus quis ficar sozinho, talvez porque estava cansado, talvez porque um pouco antes tinha recebido a notícia de que seu primo, seu precursor, seu querido amigo, profeta João Batista, havia sido decapitado. E foi uma notícia triste para Jesus. Talvez por isso também eles estivessem com a necessidade de ir para os pés do Pai, de ter um tempo com Deus, de ter um tempo de renovo, de consolo, de renovação de forças, de direcionamento para a sua vida. Mas creio que também há um outro motivo. Jesus quis estar sozinho porque ele estava ensinando aos seus discípulos que intimidade é um preço, tem o preço da exclusividade, tem o preço da dedicação, tem o preço da separação, de estar com aquele que nós queremos ter intimidade. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? A grande questão é a gente saber em que tempo nós estamos. Qual é o tempo? Eclesiastes diz que há tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de chorar e tempo de se alegrar, e vai nessa questão por longo tempo, falando desses tempos que a gente vive na nossa existência, mas a grande questão é a gente descobrir e saber qual é o momento certo para fazer as coisas certas. E Jesus, naquele momento, ele fez aquilo que nos ensina e nos inspira, que a gente não pode andar com Jesus sem saber o que ele pensa, sem saber como ele quer, sem saber que hora ele quer, de que maneira ele quer. Jesus foi ao Pai para buscar, provavelmente, direcionamento, saber o que o Pai queria, e também para mostrar aos seus discípulos que ele precisava de... para ter intimidade com ele, era um tempo de exclusividade, de separação, de estar aos pés de Jesus, sozinho, não solitário, mas em solitude, para ouvir Deus, para ter comunhão com Deus, e porque é assim que funciona. No contexto do reino, é você quem segue, é você e eu que nos submetemos e somos conduzidos por Jesus. Pouco antes, na experiência da multiplicação dos pães, os discípulos chegaram sem saber a intenção e a vontade de Jesus e chegaram com uma resposta pronta. Mestre, já é noite e o povo está aí com fome e nós não temos como dar comida para esse povo. Despede esse povo para que eles vão pelas aldeias e comprem pão e comam alguma coisa, porque senão eles vão desfalecer. Eles não sabiam o que estava no coração de Jesus e nem perguntaram o que Jesus queria que fizesse, como que seria o procedimento em relação àquela situação e àquela necessidade daquele povo. Eles chegaram sem um mínimo de preocupação com o que Jesus estava querendo fazer. Por isso, foram surpreendidos quando Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. E eles ficaram sem saber o que fazer, porque o desejo de Jesus é que eles se responsabilizassem para suprir, para cuidar e para abençoar aquele povo. Porque eles precisavam compreender que quem estava ali não era um mestre simplesmente, não era um profeta, era o Senhor que cuida, cuja natureza é cuidar, cuja natureza é abençoar, cuja natureza é suprir, cuja natureza é trazer provisão com graça e misericórdia. E eles precisavam aprender isso. Como é que a gente vai fazer alguma coisa
para uma pessoa se nós não sabemos o que ela pensa, o que ela quer? Como é que nós vamos fazer alguma coisa para Deus se a gente não sabe como Deus quer, como o jeito que Ele quer? A gente tem que ir para Ele, perguntar, ouvir, para saber o que Deus quer e da maneira que Ele quer. Se Deus quer a prateleira desse jeito, se não está bom, se é mais inclinada, se é uma prateleira para colocar livros ou para colocar enfeites. Qual é o propósito de Deus, que está no coração de Deus a respeito da sua vida, a respeito da vida daqueles que convivem com você, a respeito dessa nação, a respeito das situações que você e eu enfrentamos e convivemos todos os dias. Há no coração de Deus planos que nós só conhecemos no altar da adoração. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há planos no coração de Deus, há intenções no coração de Deus que nós só vamos conhecer quando nós nos dedicarmos, nos separarmos para ouvi-lo e saber e entender e ter a revelação de qual é o seu propósito, de qual é a sua vontade, de qual é o seu direcionamento. Mas uma outra coisa me chamou a atenção, é que Jesus foi até os discípulos, viu que os discípulos estavam em dificuldade e foi de uma forma extraordinária, surpreendente, foi andando sobre as águas. Mas o mais especial é que Jesus foi, na hora mais escura, Jesus foi, e Ele sempre vem. Às vezes, para você e para mim, pode parecer demorado, né? Entre 6 da tarde e 4 da manhã foi um tempo longo, mas Jesus vem, Ele não demora. Quando Ele chegar, tudo vai se resolver. Às vezes, nós é que não percebemos que Ele já veio e como Ele está vindo e a maneira que Ele está se manifestando a nós. Mas o que importa é que Ele vem, pode esperar que Ele vem para te socorrer, Ele vem porque Ele conhece suas dores, Ele vem porque Ele conhece suas dificuldades, Ele vem porque Ele vê que os ventos estão sendo contrários à sua vida, Ele vem, aguarde por Ele. Os discípulos, assim como nós, estavam num processo de construção de conhecimento. Antes deles crescerem em Jesus, Jesus precisava crescer nele, Jesus precisava se revelar a eles quem Ele era de fato. Jesus não queria apenas dar a eles informações a respeito de si, a respeito do plano de Deus, mas queria se revelar a Ele, queria aumentar a revelação no coração daqueles discípulos. E a gente entende que as tempestades também têm esse poder de revelação, esse poder de trazer revelação de Deus. Talvez você esteja enfrentando alguma tempestade, algum vento contrário na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho e em tantas coisas que muitas vezes conspiram contra nós. Eu quero dizer para você que tudo está acontecendo. Também tem um lado pedagógico, tem um lado de Deus se revelar a você de uma forma extraordinária que você ainda não conhece. A Bíblia diz que os discípulos, mesmo com o milagre da multiplicação, não tiveram condições, um coração que percebesse a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, e naquele exato momento Jesus vem, e vem de uma forma extraordinária, não foi convencional, e os discípulos o confundiram como um fantasma, assim como estavam confundindo na multiplicação dos pães. O Evangelho de João narra que o povo queria tomar Jesus à força para fazê-lo rei, para torná-lo um ente político poderoso que tomasse o poder de Roma, e os discípulos estavam embarcando nessa, porque eles estavam confundindo Jesus com alguém que fosse trazer libertação política daquele povo do jugo de Roma. No entanto, eles estavam confundindo Jesus com um político, como alguém que não tinha nada a ver com aquela situação, cujo propósito era outro, e agora eles estão confundindo Jesus com um fantasma. Às vezes nós confundimos Jesus com tantas coisas, né? Para muitas pessoas, Jesus é um charlatão.
Para muitas pessoas, Jesus é um garçom que está ali para servir aos meus desejos, às minhas necessidades. Basta estalar o dedo e ele vai vir correndo, suprir. Jesus é um déspota, é um tirano. Jesus tem prazer na maldade. Certa feita eu disse que não acreditava nessa questão de Deus pesar a mão sobre as pessoas, porque a mão de Deus é graciosa. Imagine se Deus pesar a mão sobre alguém. Imagine se Deus piscar a respeito de alguém. Imagine se Deus falar a respeito de alguém, o que vai acontecer? Não, Deus tem a mão leve, de graça, de misericórdia, de favor, de revelação, da sua bondade. E mesmo aqueles discípulos não sabendo e tendo o coração endurecido, Jesus veio, e veio para se revelar a eles. Todas as experiências da sua vida, inclusive as mais difíceis, têm um propósito de revelação, de conhecer mais Jesus, de conhecer facetas do caráter e do poder de Jesus que não conhecemos quando está tudo bem, quando está tudo na bonança. E a outra questão que me chamou a atenção é que as experiências duras dos ventos contrários, elas são pedagógicas e são sensibilizadoras. Essas duras experiências ou podem nos sensibilizar ou podem endurecer o nosso coração. O coração dos discípulos estava duro e é interessante porque o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Uma experiência dura na vida de alguém pode quebrantá-lo, mas na vida de outro endurece mais ainda. Qual foi a proposta dos discípulos diante da necessidade na multiplicação dos pães? Senhor, despede esse povo, deixa esse povo se virar, que eles se virem para arrumar comida e resolver a vida lá, vamos cuidar da gente aqui, nem para nós não temos condição, despede esse povo. Mas agora eles estavam na necessidade. Jesus demorou e os enviou para o meio do mar, porque eles precisavam conhecer por experiência o que é ter necessidade, o que é ter algo de necessitado e não ter como suprir essa necessidade. Eles desdenharam, eles foram indiferentes à necessidade daquele povo ali ao pé do monte, faminto, e foram insensíveis àquela situação, àquele agente, e agora eles estavam experimentando na própria carne o que é necessário, o que é passar por situações que você não tem a quem recorrer, não tem nada que possa corresponder à sua expectativa de solução. Agora eles estavam precisando de socorro, e assim como Jesus se importou com aquele povo sofrido, faminto ao pé do monte, Jesus agora se importa com eles e está ensinando para eles uma verdade espiritual importante, que o povo não é povo, que o povo é ovelha sem pastor. O Evangelho de Marcos, mais atrás, vai dizer isso, que Jesus viu as multidões, se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastores. E aqueles discípulos não perceberam o que Jesus estava percebendo. E eles agora estavam sendo ensinados, porque muita coisa que acontece na nossa vida tem o poder de nos ensinar a ser sensíveis com a dor do outro, a tirar os olhos do umbigo e olhar para a necessidade dos outros. Quantas coisas que eu já vivi e que hoje eu sou sensível à necessidade do outro, porque experimentei na própria carne. Jesus estava dando sensibilidade àqueles irmãos, como dá a nós, para não ver os outros como uma situação descartável. Não, Jesus encarou aquelas pessoas, suas necessidades, viu as necessidades e procurou suprir essas necessidades, porque elas eram ovelhas com pastor, sem pastor. E onde estão os pastores? Os pastores dessas ovelhas sem pastores, está aí, é você, sou eu, nesse mundo, é a igreja do Senhor, para pastorear esse rebanho que não tem pastor, que estão aí cheio de necessidades,
perdidos, desviados do caminho do Senhor, carentes de uma mão, carentes de um socorro, carentes de misericórdia, carentes de alguém que se importe, que seja sensível à dor dele, de alguém que o veja, que não passe despercebido e nem descarte. Mas a gente vê, muitas vezes, só aquilo que nos interessa, não é verdade? O que interessava para aqueles discípulos não era aquele povo que estava na presença de Jesus. O que lhe interessava aos discípulos era a bênção para eles mesmos. E Jesus foi o contrário, está ensinando eles que eles precisam também ver a necessidade dos outros e se responsabilizarem por ela. E a última questão que me chama a atenção é que Jesus não fez o vento cessar antes de entrar no barco. O vento só cessou depois que Jesus entrou no barco. Ele podia ter feito, chegado e o vento acalmado, mas não. Ele só faz o vento cessar depois que ele entra no barco. E antes dele entrar no barco, tem o episódio de Pedro andar sobre as águas. E diz o texto que ele primeiro fala aos discípulos: se aquietem, tenham calma, tenham coragem, sou eu, não temam. E a gente entende que há tempestades que são mais importantes, são mais prioritárias. Jesus viu uma tempestade, um vento contrário, uma ebulição, um fervor, um medo, de instabilidade, de pavor no coração daqueles discípulos. E eles não estavam apavorados, com medo do vento contrário. Eles eram pescadores. Com certeza sabiam nadar e tinham enfrentado muitas vezes os vendavais comuns naquela região. Mas diz o texto que eles viram Jesus andando sobre as águas e tiveram medo de Jesus porque não o conheceram. Eles não tiveram medo do vento, tiveram medo de Jesus, porque não o conheciam. E Jesus, então, vendo-os em desespero, diz a eles: primeiro, fiquem tranquilos, sou eu, não temais. Primeiro, Jesus acalma a tempestade do coração. Primeiro, Jesus acalma o vento contrário da mente. As experiências de tempestades, de lutas e dificuldades, elas têm esse poder de expor nossas fragilidades. E nós não temos que ter medo de que nossas fraquezas e debilidades sejam expostas. Nós temos que ter medo e vergonha e terror diante dos nossos pecados. Mas diante de Jesus nós podemos admitir nossas fraquezas, nossas dores, porque Ele vai ver e vai nos socorrer. Antes de acalmar o vento que estava lá fora, Jesus acalmou o vento que estava lá dentro, do coração daqueles homens, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Talvez seja essa a palavra que Deus está dando para você hoje aqui. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você: não tema, sou eu, se acalme, eu estou aqui. Eu sou o Senhor das circunstâncias, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu sou o Deus que se importa, como eu me importei com aquele povo ao pé do monte, faminto, e supri suas necessidades, eu me importo com você. Não tema, sou eu, fique em paz. E Jesus então abençoa o coração daqueles homens. Não os repreende pelo medo, não os repreende pelo pavor, pelo susto, mas os abençoa e os acalma. E só assim Jesus entra no barco. E depois que ele entra no barco, o vento cessa. Querido, o vento vai cessar. O vento na sua vida, o vento contrário vai cessar. Vai cessar pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que acalma o vento. Talvez você esteja vivendo dias de tempestades, mas corra para a presença de Deus. A presença de Deus é que acalma a tempestade lá fora, mas a voz de Deus acalma a tempestade lá dentro. Foi a voz do Senhor que trouxe tranquilidade ao coração daqueles discípulos. Como é bom saber que Deus está presente, que Deus está conosco.
de que não estamos sozinhos, lutando contra os ventos contrários. Como é bom saber que Jesus vem estar conosco. Como é bom saber que podemos ouvir a voz do Senhor. E quando Deus fala, tudo muda. Se não muda lá fora, muda aqui dentro. Acalma o coração, acalma a alma. Talvez você esteja aqui me ouvindo e o seu coração esteja aflito. Quero dizer para você que Deus manda dizer para você: se acalme, sou eu, não tema. Ele vai acalmar o seu coração e Ele vai também acalmar o vento que está lá fora. Ele é o Senhor dos ventos internos e externos. Ele tem todo o poder e Ele vai vir. E quando Ele vir, as coisas vão entrar no eixo, as coisas vão mudar. Vai fazer bonança e nós vamos chegar do outro lado. É interessante que aqueles discípulos aprenderam essa lição e nós também devemos aprender que Jesus vem, que Ele é Senhor, que Ele nos surpreende e que Ele acalma as nossas tempestades internas e externas. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do espaço, Ele é o Senhor das circunstâncias. Nós estamos vivendo talvez tempos difíceis, coração apertado, desesperançoso, às vezes com medo, entristecido, mas eu quero dizer para você que esse é um tempo também pedagógico, é um tempo de aprendizado, é um tempo de revelação. Pode aguardar por Jesus, que Ele está vendo e Ele está vindo, e quando Ele chegar, tudo vai entrar no eixo, em nome de Jesus. Só que Ele não vai vir do jeito que você quer, do jeito que você espera, mas Ele vai vir e vai te surpreender. Ele disse àqueles discípulos: tenham bom ânimo, se acalmem, sou eu, não temam, não tenha medo, querido. Seu barco está enfrentando ventos contrários, não tenha medo, Jesus está chegando, Jesus está vindo, Jesus está vendo. E todas essas experiências duras que passamos têm esse poder de revelação de quem Deus é. O texto de João diz que eles, no final, se surpreendem e dizem: agora entendemos que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é Deus. Agora os nossos olhos podem ver a grandeza do Senhor. Naquela experiência de vento contrário, eles conheceram um pouco mais da grandeza de Deus. Que Deus te abençoe e que possa se revelar a você para que você veja a grandeza dele de forma extraordinária e única na sua vida. Mas que tudo isso também seja algo que torne você mais sensível. Que nós aprendamos a não trazer as soluções, mas ouvir as soluções e o direcionamento do Senhor. Que Deus traga a você direcionamento para a sua vida, que Deus traga a você direcionamento nas suas decisões, que Deus te conduza e você se deixe conduzir, e que assim o vento cessará e você vai chegar do outro lado em paz, em nome de Jesus. Quero orar com você, quero orar por você, pedir que Deus acalme as tempestades na sua vida, pedir que Deus venha e que Deus venha falar ao seu coração, acalmar a tempestade do seu coração, tirar as preocupações, os medos, as ansiedades, os pavores. Que Deus nessa noite traga para você paz e que a presença dele acalme o vento e conduza o seu barco, a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu coração ao propósito dele, em nome de Jesus. Coloque sua vida no altar do Senhor e vamos orar juntos. Pai, eu não sei, Deus, como está o coração do meu irmão, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê. Talvez tenha pessoas aqui me ouvindo, Senhor,
que estão passando dias difíceis, dias de lutas, de dores, de preocupações, de medos, de incertezas, de ventos contrários, de, ó Deus, conspirações, de solidão, de tristeza, de angústia. Senhor, que nessa noite, como o Senhor disse para aqueles discípulos, e a tua voz acalmou o coração deles. Deus, fala ao coração do meu irmão. Faz ouvir tua voz, essa voz que traz paz, essa voz que traz refrigério, essa voz que traz, Senhor, tranquilidade interior, que traz equilíbrio, que espanta o medo, que espanta, Senhor, o pavor, que espanta, Senhor, a incerteza, que espanta, Senhor Jesus, a frustração, a decepção. Meu Deus, em nome de Jesus, ministra ao coração do teu filho a tua paz. Acalma toda a tempestade interior, acalma a tempestade desse lar, acalma a tempestade, Senhor, dessas relações, acalma as tempestades, Senhor, provocadas pelo diabo. Senhor, que esse vento cesse e haja um tempo de calmaria, Senhor. Um tempo, Senhor, de aproveitar e crescer no Senhor, de ver o Senhor de forma extraordinária, Pai. De conhecer a manifestação do Senhor de forma extraordinária, poderosa. Surpreende-nos, Deus. Revela-te a nós e concede-nos, Senhor Jesus, a sensibilidade de ouvir tua voz, a nossa necessidade de estar aos seus pés, de saber o que o Senhor quer, o que o Senhor pensa, o que o Senhor deseja, quais são suas intenções. Quais são os seus planos a respeito de cada um de nós, a respeito das nossas lutas, responsabilidades e desafios. Meu Deus, sê com teu filho, sê com a tua filha e traz, Jesus, um tempo novo. Traz um tempo novo, Senhor Jesus. Um tempo de revelação, de conhecimento, um tempo de paz, um tempo de vitória, Pai. Pai, que seja assim. Em nome de Jesus, Pai Santo, para a glória do Teu nome. Contempla essa vida, Senhor, contempla esse coração e ministra, Pai mesmo, a Tua doce voz. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Senhor, seja contigo. Senhor, seja com a sua casa. Acho que ainda temos mais um louvor ainda, para celebrarmos ao Senhor, mais uns minutinhos. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais o teu amor, mais do teu favor, mais a tua graça, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus, seu amor inconfundível, incomparável,
inesgotável seja contigo, que as doces consolações, presença, direção do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com todos nós, e assim permaneça para a glória do nome do Senhor. Boa semana, beijo no coração, forte abraço aí, mesmo à distância, e até quarta-feira no nosso grupo. Deus te dê uma semana de surpresas celestiais, em nome de Jesus.